Olá, minha amiga! Oba, 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 meu amigo! Que gostoso poder chegar e dar esse abraço sonoro assim, ó, apertado, gostoso. Eita, abraço sonoro que eu queria mesmo lhe dar, viu? Com muito carinho, dado com muito amor, com muito afeto, ternura. Ó, e além do abraço sonoro, com a tua permissão, eu quero fazer aquele reco-reco na costela. Ei, reco-reco na costela, que pra mim significa tanto. Olha o sambinha que dá esse reco-reco. Olha o ritmo. E além de tudo, o reco-reco homenageia a natureza, imitando o sapinho, imitando a rã, imitando a perereca. Voltou o ritmo. É reco-reco na costela. Obrigado, viu? Com tantos bons canais, você optou pelo nosso. Isso é um privilégio para mim. Você já me ajuda tanto quando ouve uma história. Agora, se você quiser ajudar um pouquinho mais ainda e puder ser membro do nosso canal, nossa, vai ser uma maravilha. Você acredita que tem muita gente fazendo upgrade e se tornando, por exemplo, diamante da nossa família de membros? Gente virando, olha, diamante, é o mais. Não precisa tanto, mas é um carinho, né, especial para com o canal. Muito obrigado, viu? A você VIP, a você Premium, a você Diamante, obrigado a você que só está ouvindo as histórias, mas que curte, que já se inscreveu. Já se inscreveu no canal? Muito importante, tá? Agora, para ser membro, abaixo do vídeo, todas as informações e orientações. Não é só isso que eu quero falar, não. Eu quero falar que também ao lado do título tem um telefone que é um WhatsApp do canal. Manda o teu recado, manda a tua gravação, manda o teu alô, manda o teu beijo, breve, recados do coração, que vai ser um quadro especial aqui no canal, só para atendermos o WhatsApp, tá? E esse telefone, que é o famoso de São Paulo, 0 operadora 11 95133 6677, ele também é uma chave Pix. E aí você pode também ajudar o canal, apoiar o canal naquilo que você puder. Aliás, eu quero agradecer a minha querida amiga Solange de Almeida. Ela mandou aqui pro canal, através dessa chave Pix, R$25. Ô, Solange, você não imagina a festa que fez aqui a equipe, viu? A Mariana, o Diógenes, o Careco, nosso motoboy. Eles estão agradecidos demais. E a Joana Dark, né, que é a nossa caçulinha que chegou aqui na equipe. Tá todo mundo te agradecendo, tá? Gente, eu começo nesse instante uma história fantástica, espetacular, maravilhosa. Só que é uma história um tanto quanto longa, mas muito interessante. Então, sem mais demoras, vamos para a história de hoje. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Eunice Latorre e hoje eu quero lhe contar a minha impressionante história. Naquele meu casamento com o Denis, eu tinha sido muito feliz, sim, é verdade. Ele fora um grande marido, ele era grande companheiro e ao lado dele eu sempre me senti protegida, amada. Ele é um homem inteligente, formado em administração de empresas. E desde sua formação, ele começou a trabalhar naquela empresa, de onde ele jamais saiu. E nem poderia. Ele era sempre muito bem quisto por lá pelos patrões. E houve um momento em que ele foi galgando os degraus com as suas promoções que ele acabou transformando
em oportunidade para ele, sabe? Então ele se tornou, nessa empresa, uma espécie de CEO. Ele virou o CEO da empresa. Portanto, o meu marido tinha sim um bom salário e exatamente por isso jamais permitiu que me faltasse qualquer coisa aqui dentro de casa. Ele não era mesquinho, ele confiava em mim. Em verdade, eu tinha muito respeito e amor pelo meu marido, o Denis. Só uma coisa, apenas uma coisa, eu lamentava: não ter podido dar ao Denis um filho, Paulinho. Um filho. E olha que eu queria tanto. Ele queria tanto. E não foi por falta de tentativas, não. Nós fizemos de tudo. Tentamos de tudo, inclusive tratamentos, nós tentamos todos os possíveis, mas nenhum surtiu efeito positivo. Eu acho, sinceramente, que meu psicológico também me boicotava, sabe? Porque eu tinha uma certa ansiedade para engravidar. Era uma loucura tão grande, eu queria engravidar. Sabe quando você quer agradar um homem? Eu queria demais agradar o Denis. E essa minha pressa, ao invés de me ajudar, me atrapalhava. Talvez o que me fizesse ter pressa também fosse aquela questão. O Denis, ele era 13 anos mais velho que eu. Isso mesmo. Então, quando nós nos casamos, eu tinha 24 e ele tinha 37 anos. Era, sem dúvida nenhuma, mais um fator que me fazia ter pressa, na verdade, em ter um filho com o Denis. E depois de muito tempo buscando uma gravidez, 16 anos depois de nos casarmos, veja aí, o tempo havia passado, 16 anos depois de nos casarmos, foi que o meu marido chegou em casa com aquela novidade. Ele me disse: Nice, eu sou Eunice, mas ele sempre me chamou assim. Nice, eu conheci lá na empresa um médico que acabou de inaugurar uma clínica de fertilidade aqui na nossa cidade. E ele, esse médico todo entusiasmado, ele me levou até lá para eu conhecer. Olha, Nice, eu fiquei impressionado, encantado com tudo também, viu? Você precisa ver, amor. Tudo moderno, sabe? Eu contei para ele, então, para esse médico, Nice, sobre o nosso desejo de ter um bebê, um filho. E ele falou que com certeza nós teremos um filho. Ou quem sabe, até mais de um. Eu fiquei tão animado, Nice, meu amor. Eu fiquei tão empolgado. E marquei com ele. Mas como ele foi viajar agora no momento, mais ou menos daqui 3, 4 semanas, lá estaremos. Eu vou levar você lá. E dessa vez eu estou certo, Nice, de que nós teremos o nosso tão sonhado filho. Amor, eu tô animado mesmo. Dessa vez vai dar certo. E foi aí que nós nos abraçamos, nos beijamos. E como sempre, como todo casal apaixonado, aquilo fez com que a gente acabasse vivendo até um momento especial de amor. Foi assim que o Denis, ele me falou com muito entusiasmo de tudo, dessa clínica nova que havia chegado à nossa cidade. Os dias que se sucederam a partir daí foram para mim de grande expectativa. Eu também queria muito conhecer essa clínica que o Denis falou de um jeito, com uma convicção, que era certo que o nosso filho viria. Também fiquei muito animada com a ideia, mas, no entanto, eu só não poderia imaginar jamais que aquilo fosse acontecer. Lá mesmo na empresa em que o Denis trabalhava, foi que ele próprio, como CEO, ele criou uma academia de ginástica por lá. Era algo assim grande, bem montado, sabe? Uma academia que servia apenas aos funcionários da empresa. E foi lá, na esteira dessa academia, que meu marido teve um ataque fulminante do coração. E o ataque foi fatal. Denis me deixou quando ele contava 53 anos de idade. Aquilo foi um abalo sísmico para mim. Olha, o chão me faltou.
Eu era uma apaixonada pelo meu marido. Ele era a pessoa que eu mais amava na minha vida. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei completamente destruída. E tanto que, olhando para ele ainda ali no caixão, eu falei aquilo: Denis, escuta aqui, ouça, eu nunca mais amarei ninguém como eu amei você, nunca mais. E exatamente por isso, Denis, eu serei eternamente uma viúva. Você está me ouvindo? Eu serei uma viúva eterna. Ninguém será capaz de ocupar o seu lugar. E nessa hora, sabe, Paulinho, que eu falei assim, com todo esse sentimento, uma coisa misteriosa aconteceu. Escorreram 2 lágrimas dos olhos do Denis. Eu vi 2 lágrimas desceram do canto dos olhos dele, numa demonstração claríssima de que ele estava também chorando naquele instante, naquele momento da nossa despedida. Ele também chorou. Eu fiquei impressionada com o que aconteceu. A verdade foi que tal acontecimento acabou dando veracidade ainda maior para a minha fala, para as minhas palavras. Então o que eu entendi? Que o que eu havia falado tinha sido ouvido de fato pelo Denis, e aceitou o Denis aquilo que eu disse num outro plano. Sei lá, foi assim que eu interpretei aquelas lágrimas. Havia muita gente, lá mesmo no dia do velório, que achava que eu tinha feito apenas um desabafo de momento. Mas eu sabia que não era. Eu estava consciente de que não era. Falei exatamente assim, porque bem lá no fundo era o que eu sentia. E foi por essa razão que, a partir da morte do Denis, eu, em todo sábado, mas todo sábado, eu ia até o cemitério e cumpria por lá um ritual. Eu lavava o túmulo do Denis, eu acendia velas para o Denis, eu fazia as minhas orações e por último, eu beijava a foto dele que estava lá na sua lápide. Como eu fazia isso todo sábado, fizesse chuva, fizesse sol, todo sábado eu estava lá. Eu acabei ficando muito conhecida do pessoal que trabalhava no cemitério, especialmente os coveiros, que quando me viam, me chamavam já pelo nome. E até que nós chegamos, sabe, aquele sábado, quando essa história que eu estou contando hoje para você iria tomar um rumo completamente outro, diferente, e iria me tirar daquela minha rotina. Naquele dia, eu fiz exatamente como eu fazia em todos os sábados. Por volta de mais ou menos 9h30 da manhã, eu saí de casa com destino ao cemitério. Trajeto sempre repetido por mim na véspera do domingo durante aqueles 7 anos que tinham morrido o Denis. E 7 anos sem jamais ter faltado um sábado. Sim, era exatamente esse tempo que o Denis tinha falecido. Desde o momento em que eu entrava no carro rumo ao cemitério, eu ia pensando, sabe, em tudo que nós tínhamos vivido, e com aquela certeza de que o Denis havia sido a minha alma gêmea. Verdade, ele fora a minha alma gêmea. E a essas alturas, até as pessoas achavam que aquelas que acreditavam que aquelas minhas palavras diante do caixão dele tivessem sido apenas palavras oriundas da emoção, uma emoção daquele momento, elas já tinham mudado a concepção. Sim, agora elas já pensavam diferente, porque eram passados 7 anos. Não são 7 meses, não. Veja, não são 7 meses, mas 7 anos. E durante todo esse período, as pessoas me viram reclusa para qualquer novo conhecimento de qualquer pessoa. E olha, eu vou ser sincera, eu tenho amigas. As amigas às vezes me falavam de alguém que me olhava diferente, que havia qualquer interesse por mim.
Mas eu dizia: não, não, eu não quero saber. Então, até quem não acreditava passou a acreditar que aquilo que eu havia dito lá no caixão do Denis era para valer, era sério, não tinha sido dito da boca para fora. Eu levava muito a sério a promessa que eu havia feito. E agora eu já estava com 47 anos de idade. E sinceramente, parecia que eu tinha pressa para que o tempo passasse, sabe? E eu pudesse cumprir por aqui a minha missão e também ser chamada por Deus. E quem sabe eu pudesse reencontrar o grande amor da minha vida. Assim que eu entrei naquele sábado no cemitério, eu fui recebida com acenos e saudações calorosas dos funcionários de lá. Aquela gente toda já me conhecia e conhecia a minha história. Sabia quem eu era e que eu era a viúva do Denis e seria para sempre assim. E todo sábado eu estava lá, sabe? Eu estava lá para fazer a limpeza no túmulo e realizar o meu ritual, as minhas orações. Olha, para ser sincera, era um pequeno consolo esse reconhecimento dos funcionários, a empatia que emanava daqueles que, de certa forma, se tornaram também parte da minha família. Oi, como é que tá? Oi, Nice! Era um que gritava, era o Antônio Coveiro que falava comigo. Oi, Nice! Tudo bem? Bonito dia, né? Sabe aquela coisa assim, amigável e bastante familiar. Foi assim que eu cheguei, naquele sábado, ao túmulo e eu comecei o meu trabalho. Limpei a lápide. Ela tinha sido feita em bronze, então eu tinha um paninho especial com um produto específico que eu passava limpando a lápide. Dei um lustro em tudo, já que a lápide era feita de bronze, como eu disse. Removi as flores secas e quando eu fiz isso foi que eu me toquei. Oh, meu Deus! Cadê as flores substitutas? Olha, não era comum acontecer isso, um esquecimento dessa natureza, de jeito nenhum. Cadê as flores? Eu estou tirando aqui as que estão secas, mas cadê as flores novas? Meu Deus, esqueci hoje. Mas só depois foi que eu acabei entendendo que para tudo em nossa vida tem, de fato, uma força maior no comando. Tudo tem um projeto que foge do nosso controle. Mas um ser muito maior do que nós, ele acaba determinando que as coisas sejam assim. Onde já se viu? Eu não esqueci as flores nunca, mas aquele sábado eu esqueci. Bem, então já que eu esqueci, eu interrompi meu trabalho ali, de limpeza no túmulo, e eu fui saindo novamente do cemitério para buscar as flores. Mas como eu era muito conhecida por lá, eu deixei todo o material da minha limpeza ali mesmo, do lado do túmulo. Caminhei até a floricultura e nem valia a pena eu pegar o carro, uma vez que a loja de flores ficava a 4 quarteirões do cemitério. Comprei as rosas brancas. Ah, lá também eu era conhecida. Oi, Nice, as rosas estão tão bonitas hoje e acabaram de chegar, fresquinhas. Nossa, que rosas brancas lindas. Sempre foram as preferidas do meu falecido marido, o Denis. Falei, tá bonita mesmo. Aí cheirei aquelas rosas, que gostoso. Comprei, fiz o pagamento e voltei para o cemitério. Mas, ao me encaminhar para o túmulo do Denis, eu me deparei com uma cena totalmente fora de qualquer questão. Totalmente fora de qualquer padrão. Quando eu chego, eu encontrei um menino
um menino de uns 7 anos de idade sentado no túmulo do meu falecido marido. Eu levei até um susto. E surpresa eu fiquei, óbvio que eu fiquei. E também, curiosa, eu abordei o menino com o máximo que eu podia de delicadeza e até de simpatia. Eu não queria assustar aquela criança. Oi, tudo bem com você? Tá tudo bem? Tudo bem. E os seus pais? Onde estão os seus pais? Eu não sei onde eles estão. Ele me respondeu com aquela inocência, a inocência que só a criança é capaz de ter. E quem trouxe você aqui? Eu vim com um homem que eu não conheço. Ele era alto, eu nem vi direito o rosto dele. Ele entrou aqui comigo e me pediu para eu ficar sentado aqui, esperando aqui, que logo chegaria a mulher que ia me ajudar a voltar para casa. É a senhora? Gente, eu estava estupefata. Para não deixar o garoto assim mais assustado ainda, ele me parecia um tanto quanto assustado, eu respondi para ele: ora, pode ser, eu posso te ajudar sim, mas qual é o seu nome? Eu me chamo Caio. Ah, muito bem, Caio. O meu nome é Eunice, mas você pode me chamar de Nice, tá? Mas me diga uma coisa, Caio. O homem que te trouxe aqui, ele falou qual era o nome dele, de onde ele era? Não falou. Ele disse apenas que me levaria onde as pessoas descansam e para eu esperar aqui, sentado, até a chegada da mulher. E o homem que te trouxe aqui, Caio, ele foi para onde depois? Ele saiu. Ele falou que iria encontrar alguém. Eu olhei assim rapidamente ao redor. Ali mesmo no cemitério eu olhei ao redor para observar se eu via alguém por perto. Mas nada. Tudo estava muito calmo ao redor. E ainda com a tática de tranquilizar aquele menino e ganhar a confiança dele, eu continuei a limpeza do Denis ali com ele e continuei conversando com o Caio. E perguntei se ele já havia estado naquele cemitério antes. Ele me disse que não, que aquela era a primeira vez. Então eu, para incluir o Caio naquilo que eu estava fazendo, pedi a ajuda dele para ajeitar as flores. Obviamente que eu não necessitava disso, mas apenas para deixá-lo tranquilo. Eu chamei, Caio, você me ajuda aqui? Ajuda a Anice a ajeitar as flores. Ele começou a me ajudar, expliquei para ele que eram rosas brancas aquelas flores e que eram as preferidas do meu marido e que meu marido se chamava Denis e que era ele que estava sepultado ali. Incrível. Mas eu senti um imenso conforto em falar do Denis para o Caio. E até o menino, até ele, parece também ter gostado de ouvir. Foi quando o Caio me falou que também a mãe dele gostava de flores. A minha mãe também gosta de flores. E ao mesmo tempo, falou também o nome dela. Então eu soube naquele instante que a mãe daquele menino se chamava Renata. Renata? Ah, então tua mãe tem bom gosto. E ela gosta também de rosas brancas? Mas eu acho que é das vermelhas. Ah, muito bem, Caio, você é um menino inteligente. Eu pedi licença, me concentrei, porque era hora de eu fazer as minhas orações. E ele ficou quietinho nessa hora. Mas eu estava, na verdade, fazendo assim a oração e pedindo a Deus que me desse uma luz, que aparecesse alguém para apanhar um menino. Mas apesar de eu ter segurado um pouco mais a oração,
não apareceu ninguém. Quando eu terminei de fazer as minhas rezas, o que eu tinha que fazer? Pensei comigo. Bom, eu não posso deixar o Caio aqui, esse menino aqui, sozinho no túmulo. E eu fui ficando cada vez mais preocupada com a ausência do adulto que acompanhava aquele menino. Que homem será que o trouxe até aqui? Meu Deus do céu, mas cadê esse homem? Quem será? Mas afinal, por que deixou o menino sentado logo no túmulo do Denis? Será que o que chamou a atenção foi porque eu deixei o material de limpeza ao lado do túmulo? Porque o material da limpeza que eu deixei, pelo menos dizia, de uma forma simbólica, que ali tinha alguém mexendo. Quer dizer, alguém, ou ele me viu antes de eu sair daqui. Por isso que ele falou, espere até a mulher, ela vai te encaminhar para casa, espera que a mulher sentada. Será que ele me viu antes? Tudo isso, sabe, passava pela minha cabeça. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo e nem poderia entender. Sim, talvez o material de limpeza tenha atraído o próprio menino. Ele pode estar perdido, esse menino. Quer dizer, ele está perdido. Só pode ser isso. Mas tudo isso era apenas uma dedução da minha parte. Mas a verdade é que eu não podia jamais deixar aquela criança sozinha, sentada no túmulo do Denis. E foi por esse motivo que eu chamei o Caio. Peguei o Caio pela mãozinha e falei para ele: Caio, eu vou te ajudar a encontrar o homem que te trouxe aqui. Não adianta, eu não conheço o homem. Ah, sim. Bom, me acompanha, venha comigo. E ao sairmos dali, eu decidi que eu não poderia deixá-lo sozinho jamais e fui pensando no que eu faria para ajudar o menino. E pensei, olha, eu vou pedir uma ajuda para os meus amigos do cemitério. Eu vou envolver os meus colegas, amigos aqui do cemitério, eu vou envolver essa turma nessa busca. Fui puxando papo com o Caio, querendo tirar dele o máximo de informação possível. Ele me falou que ele estava na escolinha, me falou o nome dos amiguinhos dele, seus jogos prediletos e até o nome da professora. E confirmei mais uma vez, para me certificar, se o nome da sua mãe era de fato Renata. Confirmado. Era sim, Renata. Finalmente, decidindo que eu não poderia mais esperar, eu levei o Caio até os funcionários do cemitério. Perguntei primeiro meu amigo Antônio Coveiro se alguém tinha visto algum adulto procurando por uma criança no cemitério. Vocês conhecem, gente, o Caio? Eu estava segurando a mãozinha dele. Vocês conhecem esse menininho lindo aqui, o Caio? Infelizmente, nenhum daqueles que trabalhavam ali no cemitério, nenhum reconheceu o menino Caio, ou soube informar sobre o seu acompanhante. Eu fui me sentindo cada vez mais sem opção. Então, o que eu fiz? Eu preparei o Caio para que ele não se assustasse. Caio, a tia vai chamar a polícia. Mas veja bem, não é para fazer nada de ruim, não. A polícia é amiga, tá? A polícia não vai prender ninguém. É que a polícia sabe onde mora todo mundo. A polícia tem informações através lá dos computadores que eles possuem. Eles sabem tudo onde mora cada um, entendeu? E eles não vão prender você nem a mim. Eles virão apenas para nos ajudar. Então a polícia vem apenas para ajudar a encontrar sua casa de volta, tá bom? O próprio Caio, da forma que eu comuniquei para ele, que parecia ser um menino muito esperto e bom, assentiu com a cabecinha. Ele fez assim que sim com a cabeça. E então eu fiz o que eu tinha na minha mente. Eu era obrigado a envolver a polícia, sim, preocupada, mas sabendo que aquilo era o que eu tinha que ser feito, era o melhor a fazer, até para a segurança do garoto. Enquanto
nós aguardávamos a chegada da polícia, o Caio começou a mostrar-se em sinais de ansiedade. Ele, não sei se eu falar da polícia, você sabe como é que é, a criança assusta, né? Ele ficou mais ansioso. Eu olhava tudo em volta, claramente assustado, e perguntava repetidas vezes pelo pai dele. E o meu pai, Nice? Onde está o meu pai, Nice? Foi quando eu perguntei também, bom, e o seu pai? Como é que ele chama? Eu tinha evitado, veja bem, explicar para vocês. Eu tinha evitado falar sobre o pai dele até aquele momento, mas havia uma razão para isso. Eu tinha medo que o homem que o havia deixado no túmulo fosse, na verdade, o pai dele, e de repente pudesse ter feito alguma ameaça a ele, entendeu? E tivesse abandonado o menino desnorteado ali. O pai talvez também estivesse desnorteado por algum problema. Mas agora que ele começou a falar do pai e começou a me perguntar sem parar, e o meu pai, Nice? Eu perguntei, sim, o seu pai, como ele chama? Meu pai é o Wagner. Ah, Wagner. No que Caio me falou o nome do pai, a viatura da polícia acabava de chegar ao cemitério. 2 policiais desceram, se aproximaram de mim e do Caio. Com cuidado e até gentileza, eles fizeram perguntas tanto a mim quanto a ele, tentando entender a situação e coletar o máximo de informações possíveis. Os policiais disseram, ô Caio, pode ficar tranquilo que nós vamos encontrar sua casa e os seus pais, tá? Coisa de mais ou menos 15 minutos depois, pelo rádio da polícia, chegou a informação de que um senhor de nome Wagner tinha ido à delegacia de polícia à procura de um menino chamado Caio. Eu, quando escutei o contato, porque eles falaram alto, dava para ouvir. A viatura estava junto da gente, então a gente ouvia ali dentro do cemitério tudo que se comunicava dentro da viatura. Então, quando eu escutei a conversa, eu abri logo um sorriso. Afinal, era sinal de caso resolvido, caso solucionado. Ouvimos mais ainda que a própria delegacia havia pedido para esse senhor, o senhor Wagner, que se dirigisse ao cemitério, porque o seu filho estava lá, era o Caio que estava lá. Ele estava por lá. Então, nossa, foi um alívio tão grande. E a gente passou a viver a expectativa da chegada desse senhor, o Wagner, o pai do menino, o pai do Caio. Rapidamente, Wagner, ele se dirigiu até o cemitério. E chegou por lá, coitado do Wagner, chegou por lá angustiado, sabe? Mas cheio de esperança de encontrar o seu filho bem, são e salvo. E graças a Deus ele estava, sem nenhum tipo de arranhão. Quando Wagner chegou, correu na direção do Caio, que ao vê-lo se iluminou com um sorriso e gritou de felicidade: papai, papai, papai. Ele correu e abraçou o pai. O reencontro, ainda mais eu que sou tão sensível, e normalmente aos sábados eu ficava assim mais sensível. O reencontro foi até emocionante. Entre aquele pai e o seu filho, foi a coisa mais linda que eu pude assistir. Foi aí que eu fui apresentada pro Wagner. Então ele veio me dar um abraço apertado e não parava de me agradecer. O próprio Caio falou: a tia Nice, ela me acolheu. Falava com outras palavras, mas foi a tia Nice que me acolheu, papai. O caso do menino desaparecido e seu pai parecia então estar totalmente solucionado. Caso encerrado, portanto. Mas
Mas espera aí, não era bem assim. Faltavam ainda muitas respostas. Afinal, quem era o homem que deixou o menino ali no cemitério? O que esse homem queria com esse menino? Será que esse homem era um raptor de menores e que de repente desistiu do seu intento e o abandonou ali? Seria esse homem um pedófilo? E de repente, com medo de alguém ouviu, fez isso, deixou o menino ali? Ou aí a hipótese era menor, ou seria mesmo um louco bem intencionado? Quem era esse homem? E por quê? Por que havia deixado a criança no túmulo do meu falecido marido? Será que foi o material de limpeza que chamou a atenção desse homem? Seria ele um maluco? Esse homem me viu antes. Olha, eu estou falando do maluco porque só não dá para chamar esse homem de normal. Porque abandonar uma criança num túmulo de um cemitério não era coisa para um ser que a gente pudesse chamar de normal. Tudo bem, o próprio Caio nos dizia que estava perdido. Ele havia se perdido. E essa história foi contada pelo próprio Caio na presença de todos, da polícia, da minha e do próprio Wagner. Ele estava de acordo com o que ele contara. E era assim, de fato, a história. Ele estava na casa da mãe, naquele sábado, na casa, então, da Renata, né? Naquele sábado ele estava na casa da mãe. Havia, na verdade, acabado de chegar, mas ele viu quando alguém, depois de um certo tempo, veio chamar a Renata. Ela apenas, veja bem a mãe que fez, ela apenas voltou, a Renata pegou a bolsa dela, e saiu e falou para o Caio: Caio, você fica quietinho aqui, que já já eu tô de volta, tá? A mãe só vai ali e já vem, tá bom? Fica quietinho aqui. Ela entrou no carro de um desconhecido, obviamente, pro menino, pro garoto, e saiu. O Caio ficou sozinho esperando. Mas ela começou a demorar, até que o menino se sentiu entediado, abriu a porta de casa, a casa estava aberta, inclusive, abriu a porta, foi até o portão, abriu o portão, que não tinha também cadeado nenhum, e saiu para a rua. A intenção do Caio era encontrar o Wagner, o seu pai. Então ele pensou que ele soubesse o caminho de volta para a casa do pai. Obviamente o pai é separado da Renata. Então, na fantasia infantil dele, o local de moradia de Wagner, o seu pai, ficava mais ou menos por perto. No entanto, nessa tentativa de encontrar a casa do pai, ele se perdeu, porque ele não tinha a menor ideia de onde pudesse ficar a casa do seu pai. E ele saiu andando a esmo, até que esse senhor o encontrou, o abordou dizendo: tenha calma, você não está perdido. E levou o Caio até um lugar. Foi quando esse homem o pegou pela mãozinha e o conduziu até o cemitério. Mas antes mesmo de entrar no cemitério, ele preparou o coraçãozinho do Caio, dizendo: não se assuste, eu vou deixar você num lugar calmo e muito tranquilo, onde as pessoas descansam. Ele nem usou a expressão cemitério. Eu vou deixar você onde as pessoas descansam. E foi aí que ele levou o menino até o túmulo do Denis e pediu para que ele ficasse ali, sentado, esperando com calma, pois que logo a mulher chegaria e cuidaria dele. Bem, foi aí que eu cheguei, e o restante dessa história, ou deste episódio dentro da história, vocês já conhecem. Mas afinal, eu achei um absurdo. Como assim uma mãe abandona o seu filho de 7 anos sozinho, saiu com alguém, deixou o menino sozinho em casa? Gente, isso eu não consigo conceber
Foi nessa hora até que eu questionei, falei, puxa, eu doida para ter sido mãe durante esse tempo todo com o Denis, meu falecido esposo, e eu nunca tive essa oportunidade, e essa tem, e faz isso. Quer dizer, abandona o filho sozinho em casa. E se o menino põe fogo nessa casa, se mata sem querer dentro dessa casa, e ele poderia realmente ter tido um futuro breve muito pior, porque sair na rua esmo, andando, poderia ser atropelado por alguém, roubado por alguém, como de fato ele foi conduzido por um homem. Que homem era esse? E observe como a gente vai se envolvendo dentro de uma história que a princípio aquela história nem parece ser a nossa. Então eu fui me envolvendo naquela história que parecia não ser a minha. Ou seja, eu era apenas uma testemunha acidental de todo o incidente. E de repente eu me encontrei bem no olho do furacão, profundamente envolvida, ouvindo cada detalhe, até querendo saber que espécie de mãe era aquela, meu Deus do céu, que deixa o menino sozinho. Como pode agir assim? E Wagner, o pai da criança, ele explica. Ele tinha a guarda do menino Caio. Já começa a ficar claro, né? O pai ficou com a guarda. Ele tinha a guarda do menino Caio. A mãe era um zero à esquerda. E tanto que lhe entregaram a guarda do menino sem questão. Ela era dependente química. Em outras palavras, viciada em droga. Mas aquele sábado havia pedido para ficar com o menino até umas 14 horas, até umas 2 horas da tarde. Wagner levou o filho às 8 horas da manhã até a casa da mãe. Ela o recebeu bem, mas ele jamais imaginou que ela faria o que fez, porque pelo menos aquela atitude de deixar o menino sozinho não tinha feito ainda. Ou seja, àquelas alturas, ele poderia ter perdido inclusive seu filho para sempre. Porém, conforme as horas passavam e não tinha notícia nem dela e nem do menino, ele foi atrás e ainda encontrou a casa aberta, a casa da mãe. Ele foi lá, encontrou a casa aberta e sem ninguém dentro. Quando ele foi lá, ele ficou doido, ele ficou louco, porque a casa aberta, nem mãe nem Caio, ele saiu pela redondeza atrás dos dois. Quando ele viu que não havia pista nem da mãe e nem do filho, ele não teve dúvida, ele procurou logo a delegacia de polícia. E só porque ele fez isso, acabou nos encontrando ainda no interior do cemitério. Wagner também afirmava que ele não fazia nem ideia de quem poderia ser o homem que conduzira o filho Caio até ali, até o cemitério. A grande pergunta era exatamente essa. Mas por quê? Por que esse homem que pegou o Caio pela mão o deixou no cemitério com tanto lugar onde ele pudesse deixar o menino? Não é? Se você está na rua, você encontra uma criança que está perdida, a primeira coisa que a pessoa faz é procurar uma outra pessoa. Até para servir como testemunha de que for um encontro casual. Ou levá-la num lugar público, um supermercado, uma loja. Não é pedir uma ajuda assim, porque quem sabe aí fica mais fácil procurar um lugar mais movimentado, próximo de onde está a criança. Tentar tirar da criança o nome de rua, endereço, o número de uma casa. Não, ele não fez nada disso. Segundo o Caio, segundo o menino, ele andou pouquinho com o homem. Andou pouquinho. Demorou, Caio? Onde o homem te levou? Não, demorou pouquinho. Ele já entrou aqui. Então, será que o menino já estava ali? Pertinho do cemitério assim? Mas afinal de contas, essas perguntas não queriam calar. Quem era aquele homem, filho? Perguntou o Wagner para o Caio
mais uma vez, esperando que talvez o garoto pudesse, agora quem sabe, com a cabecinha mais fresca, ele estava mais alegre, aliás, estava sorridente, quem sabe ele pudesse dar alguma pista. Não sei, papai, eu nunca vi aquele homem na minha frente. Filho, isso aqui que o pai vai falar agora é importante, tá? Ele fez alguma coisa ruim para você, filho? Ele te maltratou, machucou você, te feriu? Não, papai, não. Ele não fez nada de ruim para mim. Apenas ele me pegou assim pela mão, pai, e me levou. Ele foi bonzinho, papai. Me deixou lá. Aí ele mostrou assim com a mãozinha, né? Mais ou menos o rumo do túmulo do Denis. Me deixou lá e mandou eu esperar que a mulher viria para me levar de volta para casa. Até que apareceu a Nice, papai. E ela me ajudou. E deu tudo certo, pai. Mas a verdade era que por mais que tentássemos, ficava cada vez mais difícil entender o contexto da história. Ainda se na época houvesse câmeras que registrassem a presença de quem conduziu o Caio até o cemitério, cheguei a pensar muito nisso, sabe? Mas infelizmente não havia nada de câmera por ali, absolutamente nada. Após um longo período de questionamentos e verificações, a polícia finalmente liberou os envolvidos ali, né? Os envolvidos no encontro do menino Caio. E prometeu à polícia que, assim que tivesse qualquer pista do suspeito, comunicaria o Wagner sobre o assunto. Mas, afinal de contas, quem era o homem que conduziu o Caio até o túmulo do Denis, meu falecido marido? Vocês vão saber disso tudo no próximo capítulo da minha história. Gostaria desde já que vocês enviassem os comentários de vocês. It's time for me to let go of this heartache and see the world once again, the world like it was back then. I remember when we started, I know we were hoping for the best, we were holding on, I guess. Oh, I can see why we've been living all of these lies, and I know that you can see it too. So why don't we try and end this final goodbye with love, so we can make it through. It's time to save our souls and mend those broken hearts now, and forget who we were. Yeah, it's time to save our souls and mend those broken hearts now, and forget who we were. This time I see the truth we've been avoiding.
broken hearts now and forget who we were.